Fala, Bikezone! Esse é mais um radar que mostra o que rola no nosso mundo das rodas e nós estamos repercutindo bastante sobre um evento maravilhoso que teve recentemente, a rodada dupla da Copa do Mundo de Mountain Bike em Araxá, Minas Gerais, Brasil. São 17 eventos no ano da né, da Copa do Mundo, sendo que 16 dessa World Series, num formato muito, muito interessante. E no dia de hoje, nós temos nada mais, nada menos desse que eu posso chamar de amigo de longa data, Jair Dias Marrom, Marrom MC, que eu conheci lá nos anos 80. Marrom é pioneiro do b-boy, pioneiro do rap, e a gente se conheceu nessa fase, na noite paulistana, e depois nos reencontramos na nossa grande paixão pela Serra da Cantareira, né? Marrom nasceu na cidade de São Paulo, mas se mudou aqui para Mairiporã, e hoje dividimos aí a oportunidade de morar na mesma área. Prazer tê-lo aqui, Marrom MC. Prazer enorme estar aqui contigo, Cadeira, como você próprio disse. Realmente um conhecimento, uma amizade de longuíssima data, uma época que, nossa, me veio à memória agora, desde a época do Mambembe, de tantas outras festas, da Machoque, enfim, todos os lugares que já fomos, viagens que fizemos e que entraram para a história. Mas, enfim, o tempo passou. E que legal de a gente estar aqui agora, né? Você que já é um pioneiro na área há muitos anos, tem um conhecimento vasto de tudo isso que está acontecendo, coisas que você dizia antes, que a gente só via nas transmissões, e agora a gente tem a chance de ter tudo isso aqui na nossa casa. É um momento extraordinário e rico, né? Para o MTB brasileiro ter o MTB do mundo aqui no nosso quintal. Marrom, você é um cara que a tua vida e a tua resiliência e batalha fez você passar por cima de muita coisa, de muitos obstáculos, e eu pude acompanhar o teu começo como locutor esportivo, o teu começo como biker também, né? Que já Aham. tem um tempo, mas é mais recente dentro do meu período das duas rodas. E eu Sim. queria te parabenizar por essa bonita trajetória que você está escrevendo. Eu fui pensando aqui, irmão, se você fez a locução de 5 Copas do Mundo de mountain bike no Brasil, Marrom. Cara, que honra, É, hein, meu? é verdade. É verdade. 5 etapas de Copa do Mundo e, cara, eu colocando na balança agora, né? Eu acho assim, foi esse aprendizado todo começou lá, eu acho que no Pan-Americano. No Pan-Americano eu tive uma prova de fogo, foi quando eu conheci o Simon. O Felipe Pimpão também estava lá e foi um começo muito muito árduo, eu posso dizer, porque você sabe como é que é a cabeça da gente, né? A gente acha uma coisa e é outra. Na verdade é isso. Quando você chega num evento dessa magnitude, até você realmente estar afiado, de fato, entender tudo. É lógico, tem uma série de meios de você se comunicar e tudo, mas é importantíssimo você saber o que está acontecendo ali, estar atento a tudo e fazer o seu melhor. Mesmo assim, óbvio, tudo tem falhas, né? Como disse um amigo, nosso querido Piva, falou de eventualidades. Se você lida com eventualidades, você pode fazer eventos. Eventualidades, é disso exatamente que se trata, né? Foi uma coisa muito, muito bacana, uma produção que você acompanhou de perto, que todo mundo pôde ver. Foi muito sincronizada, foi muito redondo, foi muito profissional, uma coisa que rodou de uma forma inexplicável. O público notou isso, todo mundo notou isso, o sincronismo das coisas, o time de tudo que aconteceu foi muito no relógio, assim. Você que trabalha com televisão sabe disso, e foi uma coisa muito, muito, nossa.
maravilhosa, não tenho nem palavras daqui para descrever. Fico até nervoso só de pensar em voltar àqueles momentos. Se bem que no momento, como é que posso dizer? Eu estava bem relaxado, né? Em pensar agora na grandiosidade de tudo que foi, bate até uma emoção diferente, né? Analisando dessa forma. Mas foi maravilhoso, foi demais, 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 demais. História, A né? É isso aí, história sendo feita e a sua história sendo feita e na sua preparação, né. Então nesse momento, pô, e dessa nossa parceria de longa data, né, Marrom, a gente tem muitos Sim, momentos, nossos, então, eu lembro sempre de falar, pô, a importância da língua. Cara, o como você evoluiu no teu inglês, a tua sim, comunicação, e sim, tudo isso são preparações que você tem um lado artístico que te preparou para isso. sim, Você é um sim. cara de palco, então você é um cara que sempre cresceu na hora do gravando, né, gravando ao Exato, vivo, né, exato. Sempre tirava um coelhinho da manga. Mas porque no olha, ao vivo, ó, ou é, cresce ou é, apaga, ou é pede para ir no verdade, é banheiro. verdade. E eu conheço bem essa Mas sensação e ela é demais, né, Marrom? mas na verdade, Cadeirinha, eu vejo como foi uma coisa muito crescente. Foi uma coisa Sim. muito crescente, foi meio que meter as caras, de se dar o luxo de errar, por assim se dizer, e cometer alguns erros, para não dizer vários, e ao mesmo tempo o que deu muita força e ajudou muito nesse entendimento, nessa evolução disso tudo foi a própria acolhida da própria equipe, o Randy, nossa, é um parceiro É um que gentleman, é um é um gentleman. gentleman, eu não tenho nem palavras. O Randy é um cara que, cara, é um cara família, é um cara, um grande profissional, é um cara de uma pegada assim, sabe? Ele é flow, totalmente flow, tranquilo, Legal. e, cara, o cara. Para mim, ele é o cara, né? É o cara que eu me espelho assim, que eu olho e falo, cara, eu Deixa eu quero falar ser até de uma próximo ali. contribuição, Marrom. Eu estou narrando a Copa do Mundo de downhill de esqui. E a Aham, final, na final, eu ouço uma voz, eu falei assim, pô, é familiar. E sim, aí, puta, é o Randy, mas enquanto não apareceu a imagem dele, eu não falei que era. aham, Nós temos é um verdade. brasileiro norueguês que está Aham. andando lá. Você acredita que ele usou as palavras que ele está aprendendo aqui e aprendeu com você em português na Que transmissão lá massa, do evento com o cara, brasileiro lá? massa Olha demais. essa troca, velho. É muito legal. É, não, é massa, é massa. E você vê, né? Eu estava até comentando, isso é uma coisa que, na verdade, se a gente for analisar, eu não quero dizer que é mais do mesmo. Eu acho que a grande diferença dessa quinta, poxa, já são cinco, né? E cinco Você é um evoluiu número, muito, Marrom. Eu vi é um todas. número, é Assim, um pô, você está número, de é um número. parabéns. Você Eu está acho de que parabéns. cada vez que eu cheguei, eu vi a porta mais aberta, e cada vez que eu cheguei, eu senti mais confiança. Porque, na verdade, tem uma máxima aqui de um diretor que eu tive, o Magno, foi diretor do Desafio Mecânico. No Desafio Mecânico, eu vou te falar uma coisa. A gente começou a gravar, e aí o que aconteceu? Pô, a luz ali deu errado. Não, para, volta. Aí voltou uma vez. Aí depois, pô, volta de novo. Tá uma coisa fora do lugar. Tal. Aí eu acabei ficando nervoso. E aí foi um lance louco, porque eu comecei a errar alguns takes. Aí o Henrique falou comigo, tudo. Aí o diretor pegou e falou: não, 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 deixa que eu falo com ele. Aí veio falar comigo e falou: ó, vai lá e erra com força. Se você acertar, você vai arrebentar. E eu Legal. simplesmente peguei isso, e foi o que foi o desafio mecânico, né? E, poxa, é uma coisa que eu tenho no currículo que eu tenho muito orgulho também, né? Como tantos outros eventos. Mas aí eu fiquei com isso. E dessa vez eu tava tranquilo, porque, poxa, eu já conhecia o Randy, já conhecia alguns membros da crew, assim, que já vieram trabalhar antes, né, em Mariporã, tudo. E, cara, mas o Randy foi o grande.
o grande, assim, É o porque é grande o quinto parceiro evento mesmo, o em cara que parceria que você abre a trabalha porta. com ele, né? É, é. Ah, ele é um cara fácil de trabalhar, né, cara? Ele é, E é ele legal é, porque a condução de vocês, ele em inglês, e falando às vezes um pouco em francês, e você em português e falando também inglês, tá muito legal. Gostaria de contextualizar uma coisa e até você nos dar os bastidores. Eu fiquei muito atento, porque eu adoro essa parte da produção, porque é uma área profissional que a gente aprende muito. São aham, 3 eventos que acontecem simultaneamente. A sim, prova e toda a gestão da parte esportiva, que essa sim, sim rege 2 eventos, 2 coberturas que estão acontecendo ao mesmo tempo. A é, cobertura do evento ao vivo, capitaneada pelo Randy Ferguson e por você, ele em inglês e você em português, e a transmissão de TV, que são 2 coisas. Então, vocês trabalharam para os LEDs que estavam lá e para a transmissão de locução do evento ao vivo em loco, e existe uma transmissão de TV e a prova acontecendo, com seus horários, que não pode atrasar e tudo certinho. E a entrada da Warner deu um input, uma profissionalizada. A gente está indo para um nível de transmissão que pô, é lindíssimo. E o crew é demais, né? É, sim, e aí me fala um pouquinho de como é que funciona toda essa estrutura. Assim, eu captei bastante coisa, mas quem está nos assistindo é legal de ter essa tua sim. visão. Sim, na verdade, logo pela manhã a gente já tem uma reunião, né? Já é colocado todos os pontos e tudo que vai ser colocado no ar, todos os horários, tudo direitinho. Você já pega um ponto, coloca o ponto, fica atento a isso e já fica ali à disposição, né? Aí começa o dia, ela já fala, aí a Beck, no caso, que era a nossa A Beck é a diretora, tua maestra. Você tinha uma maestra exatamente, que ficava na tua exatamente, frente ali o exatamente. tempo. Que legal. É tipo assim, a marrom 10 seconds, 10 segundos, em 10 segundos eu vou entrar. Ela já falava para mim, você tem 2 minutos, ou você tem 4 minutos. E aí, quando ia terminando esse tempo, tinha uma contagem regressiva, que é para entrar o Randy, ou chamava o Randy, e que ele já estava lá no bolsão de largada, conversando com os atletas. Então já era uma coisa muito dinâmica. Meu, muito legal. E aí são equipes diferentes, né? Porque tem a equipe da TV, que tá com frio, né? Tá Tô com frio aqui na friozinho. Eu Serra, fiz, meu. eu fiz um estúdiozinho aqui fora, né? Que eu falei, não, aqui tá legal, tá uma luz legal, Meu, mas tal. tá frio aqui na Serra, pelo amor de Deus. Terra da Cantareira, né? Você E, sabe pô, como é que que é. maravilha, hein? E hoje choveu, Obrigado, hein, hein? Marrom, por aqui, Oh, hein? choveu. Graças a Deus, né? Marronzito, Sempre o, bom. a equipe, né? Então, ó, vamos falar. O guarda-chuva geral, o Warner, cara, a Sim. UCI cada vez menos Então, fazendo parte, né? Hoje, pô, sim, Chris sim. Ball e Não, O Simon, que era o UCI, virou Warner também. E a sim. equipe que você trabalha É, é a Edit TV LED, né? Uma equipe britânica. é. E ATI isso TV, tudo, claro, ATI.tv. É. que Não, é o a que Edit acontece? TV. É que a corrente é muito, muito maior, né? Se a gente Sim, for analisar o todo, por exemplo, primeiro, toda a organização, todo o esquema, tudo que o Rogério Bernardi fez, que é o organizador do evento, cara, foi uma coisa muito, muito grande, muito é bem grandioso. pensada. Desde o número de telões, o número de caixas, que tinha caixa em todo o evento, Marrom a lá em questão cima na trilha dava para ouvir a narração, meu. então, Lá em e cima na trilha. sim, exatamente. E um outro lance mais maluco ainda, imagina o quanto de energia você consome para Nossa. manter o grande hotel, todo aquele aparato da TV, o aparato de som, todos os estandes, com todo o aparato eletrônico, com tudo que você puder imaginar. Todo São mundo mundos que usando a estão energia. rolando lá dentro, né? É. O Vavá que cuida da parte de elétrica, essa coisa toda, ficou o tempo todo, eu vim praticamente ali grudado, né? O Não tempo vi o todo ali Vavá, agarrado, só como, via como uma diz, hora ou né? outra, mas não, durante o evento você não via Aliás, ele.
não, não, todo mundo correndo para cá e para lá, né? Sempre cuidando das demandas. O Rogério Bernardi sempre orquestrando muito bem, como sempre fez, né? O, o nosso, eu chamo ele de presidente, Não, é falou, um para com esse negócio ele de é um presidente. maestro, ele é um É maestro, o velho. maestro, é o E maestro, cada um vez querido. mais ele tá com a manha de antecipar as coisas e Sim. na hora poder curtir também, porque na hora é Então, importante para ele estar fazendo os meios de campo que ele precisa. Ele, assim, ele tem muita experiência nisso, né? E é um aham. cara hábil para desenvolver isso e a gente tira o chapéu, né? Tá de parabéns o amigo Não, Rogério ele tá, Bernardes por esse tá grande evento que perfeito, ele tá realiza muito já, né? bem. É a Sim, quinta Copa do Mundo que ele. É a quarta pois Copa é. do Mundo que ele realiza, Aham, né? Das aham. cinco mais recentes no Brasil. Sim, sim. Então, cara, ele está muito bem assessorado, está com uma equipe muito boa, realmente faz acontecer. A Copa Internacional é também é um reflexo disso. Total. Também a gente está com transmissão ao vivo lá também, sempre passando o XCC, que está muito bacana, e vai ter novidade agora, porque vai começar a fazer também o XCO, né? Que legal. A galera Vai da ter em transmissão já Poços de está Calda lá? Vai ter? viabilizando. Hã? Em Então, Poços de Calda. provavelmente vai ter em Poços de Caldas, já o E lá é XCO legal também para vai ser fazer, hein? fantástico. E lá é legal É para massa, fazer. Aquele lugar é é massa especial demais. demais, é massa Rogério já está demais. por lá, Marrom. Já, hã? Rogério já está por lá. Ah, com certeza, com certeza. Se a gente é que assim, quando você vê tudo pronto, é tudo muito legal, tal, mas essa questão de ter que estar lá antes para montar é primordial. Não tem Marrom, a como gente fez você uma entrevista com ele fazer. um mês antes. Sim, Ele já estava lá em Araxá, um sim. mês antes da Copa do Mundo. Ele fez conosco o Fala Bike Zone, né? Aham. E ele já estava lá por Araxá, velho. É, Então, é demais. cara, a CMTB é o que é e demanda o trabalho árduo mesmo. Você vê a equipe toda, sabe, tá sempre viajando. Imagina, terminou a Copa do Mundo. Quantos dias é para sair de lá? Vai sair de Para lá quando? Na desmontar, segunda, na terça, na quarta-feira? Quanto cara, uma tempo para semana no levar? mínimo para desmontar aquilo lá. E daí A já faz o Gorgios quê? fez uma Ixi, montagem muito É, legal, né? é, é, A dá Gorgios e trabalho, o dá bastante Xuxa. trabalho, dá. Marrom, queria que você falasse para nós, meu. Eu adoro bastidores behind the scene. Conta coisas aí do behind the scene que a gente não viu, que pô, vocês. é, o que você ficou sabendo? Por exemplo, a história do pódio de três, de cinco. Conta os behind the scene para nós, bastidores. Na verdade, o que eu fiquei sabendo era que todo mundo já sabia, né? Porque assim, depois de um anúncio desse, eu acho que o próprio burburinho já se causa por si só, né? Mesmo porque teve as manifestações, a gente Não, a viu nas redes pulada de cerca sociais do Nino. então, a pulada de cerca do Nino, a pulada de cerca do Nino acho que nem apareceu, né? Nem apareceu Meu, na não, TV. não apareceu na TV, mas pouco É, importa, porque é, apareceu no é, mundo. O mundo não é só. é, Hoje em dia, a é, internet, o mundo pois da é. TV é desse tamanho, né? Mas enfim, eu nem tenho como que eu posso dizer, uma opinião sobre se é certo ou se não é certo a decisão, tal, enfim, é aquela coisa E não chegava que em você, essas coisas não chegavam em você também. não chega, né? Porque para a gente, assim, a gente está muito focado, na verdade, em seguir um roteiro, em prestar atenção o roteiro é mais importante. O Sim. roteiro, o script de tudo que vai acontecer, o tempo que a gente tem para fazer as ações, que tipo de ação que a gente vai fazer, sobre o que vai ser dito, entendeu? Ah, eu tentava prestar atenção ao máximo, por exemplo, no que o Randy dizia sobre os comentários que ele fazia, que são comentários que, sabe, aquilo que a gente fala, pô, é a história se repetindo, por exemplo, com a Specialized, no Brasil, poxa, olha a história fazendo de novo, pô, superação. Então, algumas coisas eram repetidas, outras coisas eu já colocava
Porque assim, é impossível você pegar um pensamento lá que ele me fala assim, sei lá, 8 frases seguidas, uma atrás da outra, você raciocinar todas e fazer todas. Você entende o que é importante, você entende a linha de raciocínio, você entende o que ele está falando, você entende essas questões todas. É lógico, você pode fazer até o comentário, pô, sobre aquilo que ele está falando, o início do que ele falou, mas aí acaba complementando com outras coisas e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Você não dá tempo de você ficar narrando muito tempo uma coisa, você já vai para outro detalhe, é outra coisa que está acontecendo, é o cara parando numa subida, é o outro que perdeu o pé, é o outro que escapou. Então é tudo muito dinâmico, cara, eu achei que foi muito legal, foi muito Mandou legal. bem. Foi Acaba muito sendo uma legal. diversão tão grande, cara, tão grande. A gente não faz ideia do trabalho por trás, né? Quando eu fico pensando, por exemplo, você imagina o número de pessoas, porque nós tínhamos lá os voluntários, eu não me lembro exatamente o número, mas eram muitos voluntários. Os Muitos voluntários. coletes amarelos. Os coletes amarelos, acho que passou, sei lá, talvez cento e poucos, não sei. Não vou falar sobre esse número porque eu não tenho certeza. Mas aí tem a staff da CIMTB. Tem todo o pessoal que vem para trabalhar, por exemplo, nos estandes. Tem o pessoal que presta serviço para o pessoal do stand. Tem o pessoal que presta serviço para o hotel. Tem o pessoal que vem trazer coisas para quem está prestando serviço na feira. Movimento economia demais. Nossa, Exato, o palco CBMM foi, que, pô, assim, foi o palco foi musical, legal. foi bom pra caramba. A própria entrada do evento, aquela decoração toda, as fotos dos atletas naquele Ó, tamanho, enfim, uma isso sem entrada falar digna da de Warner, Copa do Mundo, né? né? Isso Sim, sem falar da Warner, sem falar sim, da equipe de TV, que era sim, enorme. Parte da equipe de TV era estrangeira e parte da equipe de TV brasileira, né? exatamente, exatamente. Atletas, pô, só o nosso mundo da mídia ali, mundial, mídia internacional, cara, tinha mais de 50 pessoas. Sim, sim. É uma coisa realmente É monstruosa grandioso. mesmo. Grandioso, grandioso. E, cara, coroado de uma forma majestosa, com uma pista que Nossa sem. Senhora. Não tem o que falar da pista. Uma pista digna de Copa do Mundo, como sempre. E ter feito 2 pistas, né? Ter transformado uma pista em duas. Eu acho que a segunda pista ficou até mais emocionante. Cara, ficou rápida demais, né? Ficou E bem deu uma rápida. dinâmica. Não, Eu não, gosto muito rápida. do primeiro layout, eu gosto muito. Eu acho ele mais completo, né? Mas como Aham, alternativa em um e outro, eles conseguiram criar um outro tipo de prova no mesmo lugar. Porque aquela exatamente, escapada exatamente. que a gente teve na primeira prova de XCO, vamos falar do XCO masculino, a escapada que a gente teve do Blevins e do Vitor Koretsky, cara, na segunda prova não dava, porque ela era mais rápida, a subida era mais rápida. Em compensação, no feminino aconteceu o inverso, porque na segunda prova a Risvids conseguiu abrir, né? Sim, Cara, é muito aprendizado, né, Marrom? é, é, Caí tá chegando aí, já vamos colocar ele também na fita. sim, Cara, é uma legal. oportunidade Mas, de vida que a ó, gente tem, né? E de é, imersão e sim, cara, de conhecer cada vez mais o MTB do bom. Vamos colocar sim, o uma Caê coisa, aqui no tá, chama o Caí aí. por E aqui uma também. coisa que eu queria também colocar, ó, o Caí Ó, o aí. Caê tá na área. E Vou E colocar aí, o aí, Caê Caí? aqui no meio. Marrão? Firmeza total, tranquilo? Caraca, Salve, Marrom, Caê! catraca na corrente, hein, meu? Ó, Catraca na corrente, pede meu aquilo lá que brother. você falou para mim. Canta para nós agora, Não, Catraca na não, não. Corrente, Marrom. O Marrom não tem como você não participar de um negócio desse, cara. Não tem como. Primeiro, Cara, bem-vindo, obrigado por estar aí. Desculpa meu atraso. Aqui Que isso, cara. a gente não tem marginal aqui, mas tem nossos congestionamentos também. Caí tá sim. lá em Miami. Olha o milagre da tecnologia, Marrom. Olha Dois que aqui na bacana. Cantareira.
E o Caê Miami. Estamos vivendo a época dos Jetsons. Dos Demais. Jetsons, Marrom, exatamente. dá uma palhinha do Catraca na Corrente para nós. Então, Catraca na Corrente, cara, eu fiz. Ele. Sabe o que eu Você sabia lembrei? que Eu foi. gravei com você a primeira versão, meu, na tua casa, Sim, numa sim. basezinha. É Lembra disso? verdade. É verdade, é verdade. Quanta coisa, né, Então, meu? Catraca na Corrente, cara, foi uma música que eu fiz quando eu entrei numa febre de andar de bike. Para mim, eu tinha que fazer um dirt, eu tinha que fazer um downhill. Na verdade, tudo que eu pudesse, né, era bem-vindo, assim. Então, assim, quando eu comecei, eu falei, cara, meu negócio é downhill, vou fazer downhill. Eu achei, porra, downhill é demais. E realmente é, né? É demais. Não sei nem se eu posso dizer. Olha, lógico que eu posso dizer que temos o downhill no Brasil. Não sei se eu posso dizer se eu cheguei a fazer um bom. Para mim, pô, tava ótimo, Não, né? te Tem, desce montanha de bicicleta. Tamo na fita aí. exatamente, exatamente. Mas aí o Catraca na Corrente foi uma coisa muito louca, porque ele já começa assim com o refrão, né? Catraca na corrente é assim que é. Catraca na corrente, teste a sua fé. Catraca na corrente, bora acelerar. Catraca na corrente, deixa flutuar. E aí, a partir desse refrão, que eu não tinha, eu só tinha a letra, e a letra era muito longa, a letra tinha acho que uns 4 minutos. E o brother me chegou com uma base, acho que de 5 minutos. Então, quando colocou o refrão, ficou legal. A letra inteira não se repete, só o refrão mesmo. Mas cada parte da letra fala uma história diferente, né? E começa com pega o carrinho, a enxada e a pá. Vamos lá pras rampas, tô a fim de cavucar. O que eu quero mesmo é depois dar um rolê, bota lá pra cima, deixa a cena acontecer. Quanto mais eu ando, mais de andar eu tô afim. Não sei explicar o porquê de eu ser assim. A vagabundagem não tem vez no meu ramo. Quem não cava, não anda. Então chega, mano, vamos. A hora é essa, a rampa tá tipo tapete. Quem me observa até entende a minha sede. O que eu quero mesmo é liberdade de expressão em cima das duas rodas ou não. A liberdade de escolha ou desapego. Da o Rio Dirt eu mato os meus medos, mato com estilo, boto pra correr. Fale o que quiser que eu não quero nem saber. Catraca na corrente é assim que é. Catraca na corrente, teste a sua fé. Catraca na corrente, bora pedalar. Catraca na corrente, deixa flutuar. Ó, sabe o Sabe o que eu negócio legal do lembrei catraca na também? corrente? Ah, Segura a básica aí, segura a Vai. base. vai lá, vai lá. Primeira vez que tocou catraca na corrente, na TV, o Então, isso que eu ia Caê falar. vai lembrar disso aí. Foi na descida das escadas de Eu Santos. lembro, Não, e lógico. também a gente no programa do DH Festival, meu. Isso. Segura Exato. o som, Caio, só um pouquinho. Segura o som, Caê. O DH O, Festival. O DH o, Festival, realmente. Você Mas eu lembra lembro. Você os sabe o que eu estava programas do fazendo, DH Caê? Festival Marrom? A gente Ah, terminava com os raps ao vivo de cada uma das etapas que você fazia, exato. meu. Pode crer. Que Exato, ano eu que é lembro isso, disso. Marrom? Eu lembro disso, cara. Eu acho que tem um 2000 deles e, que eu me lembro Que ano vagamente que é, 2006. assim. Caio? 2006. 2006. Outra Não, e coisa que eu você ia te tava lá perguntar. também com Bike Zone, Tô, Caê. Lembra disso? Lógico, lógico. Total, nos três. eu lembro você chegando no hotel. Você chegou no hotel, você já plugou lá o notebook lá na recepção e já começou a fazer a matéria lá na O recepção, trampo, é. porque no sinal no quarto era ruim, alguma coisa assim. Eu tenho as fotos tuas lá, Marrom. Tem, né? Tenho, tenho. Massa. Ô, Tenho. Massa Marrom, demais. É uma muita outra história, hein? coisa. Que ano que você começou a fazer a locução da CIMTB? Então, cara, Até eu e a Dé, a gente estava tentando lembrar, a eu gente acho que não foi, conseguiu se eu não me certinho. falha a memória, acho que foi 2013 que Tá, começou a CIMTB. É que eu lembro muito bem de 2015. Então, assim, eu fico nessa dúvida, eu porque lembro aí também. entra outros eventos na cabeça, né? Eu acho que 2012, se não me falha a memória, foi quando a gente teve o Downhill no Shimano Fest. Você lembra disso, Titio? Total, Foi o quê? o 2012? que foi em Mogi das Cruzes? Exato. Não, Maravilhoso, na Fazenda foi, SW. foi antes de 2012, velho, eu Foi acho. antes? Eu acho que foi. Porque O primeiro Shimano Fest acho que é 2010. O primeiro não teve tá. downhill. Talvez no segundo já teve e foi em Mogi.
Será Isso. que o Pode segundo já ser. foi em Mogi, Foi lá 2011 ou 2012? foi Eu na acho que SW, 2012. né? Fazenda SW. É, eu acho que Isso. 2012. Então, por exemplo, o Shimano Fest, agora entrando no Shimano Fest. O Shimano Fest foi desde 2012, então já tem aí acho que 13 anos já Que você fazendo o começou Shimano a Fest. trabalhar com A, o a Rogério no Shimano CIMTB, Fest, né? não, a CIMTB, eu acho que é isso, cara. Eu acho que foi 2015. Eu É, tenho que ver direitinho se eu não tô comendo bola, porque pode ter sido antes também. É que que você vê legal. que loucura isso, né? Se embarcar uma década ou mais ainda de uma década já dessa parceria, e é um evento tão icônico desde sempre, né, cara? Eu Copa Mas vou eu para tenho que, Internacional Araxá, Marrom. eu tenho era o que sonho contar de todo vocês mundo dois, cara. apresentar, né? Ó, eu vou para Araxá desde 2003. É, De cara. 2003 até agora, eu fiquei Então, 2 anos parece, sem ir. parece que são 17 anos, né, de parceria da Não, Copa Internacional. não, é Não, 22, é é 22 22, né? anos, 22 anos Isso, fez esse ano. 22. É Isso. muito tempo. É muito Então, mas tempo, eu é tenho muito uma tempo. pergunta para vocês. Eu tava no congestionamento aqui, ouvindo vocês falando, e você falou do desafio mecânico. Só que, puta, um cara que nem eu, que não faço ideia que é um desafio mecânico, e deve ter mais alguém que está ouvindo e que não sabe, Sim. conta pra gente o que que é isso, cara. Eu fiquei curioso. Então, o desafio mecânico, cara, foi um projeto assim super inovador que trouxe uma oportunidade e a luz aos mecânicos de bicicleta, Era um que é o reality, cara é o cara era um um reality com um mecânico de bicicleta. Que ano que era Então, isso, Marrom? cara, pô, recente. foi recente agora, Quem que Caê. produzia mesmo, Marrom? Que era uma Foi empresa. Não era não, exato. foi produzido pela Parktu, a Parktu que produziu. Parquitu, Parquitu. Que É legal. o Henrique, todos os meninos lá, agora Corsa, né? Corsa, Fox. Então, cara, foi uma coisa assim fantástica, porque exatamente como eu estou dizendo para vocês, trouxe a luz para o sujeito que ficava lá escondido, porque todo mundo fala em piloto, todo mundo fala em performance, todo mundo fala em o que vai usar, o que é melhor usar, o que não é bom usar, mas o trabalho mesmo que é feito, o pegar a bike, você sabe bem o que eu vou dizer, desmontar, lavar, engraxar, dar vida para ela de novo, é uma coisa que fica escondida lá. A maioria fica escondido, né? E aí foi lançado o Desafio Mecânico. O Desafio Mecânico, cara, um reality de mecânica. Então tinha os desafios, as montagens de peça, enfim, os desafios que foram criados pelo Desafio Mecânico, com patrocinador, Quantos anos tudo, vocês com fizeram, Marrom? tempo. Cara, foram acho que 2 anos. Que Não legal. está Durante rolando dois mais hoje em anos. dia. Não, não, não. Deu uma parada. Deu uma parada. Eu acho que o mercado, né? O mercado vai mudando de Sim, cara, enfim, a gente vai. As coisas vão mudando assim, as frentes vão mudando. É difícil dizer isso, mas é um projeto maravilhoso. Eu acho que assim que tiver em condições de novo, acho que vem aí, vem mais uma edição aí, se Deus quiser. que Porque é legal. muito bacana. E, Caê, você ia curtir pra caramba, porque é um negócio muito, muito louco, entendeu? Os jurados ficavam lá fora, só observando tudo, o que era feito. Depois dá uma pesquisada lá, Desafio Mecânico. Vou ver, vou ver. Faz uma pesquisada no YouTube, dá uma pesquisada no YouTube, ficou muito, muito, muito Que legal. legal. O primeiro, inclusive, eu tava. Você vai ver lá. Dá pra gente ver, né? A gente é meio crítico também, né, Titio? De olhar o próprio material depois também. Ah, Alguns não gostam, mas é bom você olhar. É sim. como olhar filme de pulo. Você vê como que você tá pulando, de Sim, repente você pode notar é alguma coisa. importante. E, Mas o Marrom, para qual que te foi dar uma tua visão geral, né, participação? de se ver. E o Qual que Marrom era o apresentador, Marrom MC. Cara, eu Era o intermediava esse apresentador. desafio mecânico e aí foi uma coisa muito louca, porque eu vou contar até uma peculiaridade que foi muito engraçado, porque logo assim no primeiro episódio eu fiquei assim,
começou o desafio, agora vamos começar o desafio, tal, do lado eu tenho fulano de tal, que vem da cidade tal, e tal, quantos anos você é mecânico? Há tantos anos, tal, beleza, então ok, aí entrevistava o outro, assim, mas, né, e aí fazia uma contagem regressiva e começava. Cara, o primeiro, assim, eu deixei os caras simplesmente fazer o trampo deles, eu fiquei calado, calado, parecia uma múmia. E aí eu fui orientado pela direção para falar, cara, você não pode deixar, você não pode ficar parado. Você tem que ficar lá cutucando o cara. Eu falei, cara, mas vai atrapalhar. Ele falou, cara, se o cara é profissional, O ele cara é vai fazer. mecânico. É, lógico. Entendeu? É. E aí é que o negócio ficou muito legal. Ficou muito legal porque aí o primeiro hate que eu vi do cara falar assim, pô, mano, fala pra esse cara calar a boca, meu, deixa o cara trabalhar, o cara fica em cima tal. Eu falei, cara, objetivo alcançado. E era exatamente isso, era pressão o tempo todo em cima dos mecânicos, tá? Inclusive fiz grandes amigos, somos amigos até hoje. É uma galera muito bacana, muito legal, uma produção muito legal. Rony, nosso diretor, toda a galera, Márcio, Kaique, toda a rapaziada, o Henrique, nossa, são queridos. E, cara, Eu fiz, não tem nem o que falar. Não eu tem nem o fiz que falar. curso lá com eles, cara. Eu fiz curso de mecânico lá. Então, cara, você vê que é uma coisa que eu acho que deu um boom, né? A bicicleta apareceu de uma forma assim, eu acho que. Sabe aquele giro da roda? Especialização também, né? Sabe aquele giro da roda, quando parece que ela cresceu mais alguns milímetros, daqui a pouco ela vem, ela dá uma embaladinha um pouco mais forte, e as pessoas descobriram a questão do mecânico de bicicleta, que hoje é uma coisa muito valorizada, é muito bacana, e a Park2, a escola Park2 tem grande relevância nisso tudo, porque já formou várias pessoas de vários estados que vêm fazer Não, o curso. projeto É dos caras é que importantíssimo, né, eu cara? dava É aula lá também, importantíssimo. Marrom. Eu dava aula de. Eu era bike fitter, dava aula de curso de bike É, fit. perfeito, perfeito. Muito legal, cara. É Povo, massa. bora voltar para Araxá numa coisa que Vamos, me chamou vamos. muita atenção, Marrom, no Sim, trampo, que é o seguinte: você já fez esse trabalho várias vezes e manter o goforite e a motivação e ao mesmo tempo, pô, tá com o pé no chão, não dá aquela mais, né? Como que é isso para você e, e como que você cara, evolui nessa, assim, porque é uma coisa pessoal, né? Trabalhar com a imagem, é uma sim, coisa que envolve teu ego ali junto também. Tem que sim, ficar sim. numa. Eu Controlar, né? entendo. Mas é uma coisa que eu já trabalhei antes. Então, inclusive, você não vai se lembrar, mas foi uma lição que eu aprendi com você mesmo, Cadeira. Lá Eu atrás, sou bom, vou lembrar lá aqui. no Green. No Green. Foi no Green que eu aprendi isso. Que eu já trabalhava com público tal, eu acho que tinha um pouco dessa coisa do, nossa, olha como eu sou grande, olha onde eu tô. E aí, depois da lição que você me deu no Green, né, foi uma coisa que ficou bem marcada para mim. É uma época, você sabe, o Green como tava, o Caê, aliás, até pedi desculpa pro Caê, porque na minha cabeça, aquela vez que você veio andar com a gente, que andou no Dirt, que quebrou o tornozelo, lembra? Puta, aquele dia. Caramba, Eu lembrei me disso senti aí culpado. também, Eu me senti velho. culpado porque eu fiquei botando fogo. Cara, vamos, mandando, mandando. Nossa, Você lembra puta, eu disso? lembrei Mas disso aí aí você, também. não, você ainda foi guerreiro. Bateu o pé, torceu tudo. Não, tá tudo bem. Foi, não quebrou, tá tudo, mas tá tudo bem. Já fui tratado aqui, beleza. Pode crer. Lembra disso? Entrei no Então, carro e fui pro hospital, pode crer, Então, cara. nessa época, Cadeira, não sei se você lembra, eu tava andando, sei lá, todo dia, toda hora. Então, ou eu tava no freeride ou eu tava no dirt jump. E Green tava 1, todo dia, Green todo 1, dia. Green 1. É, lá no casa E, do futebol. cara, Paulo. é impossível você não ficar com um rolê bom andando todo dia. É Pode impossível, é crer. impossível. Você fica. E naquela época, eu estava me achando. Muito, 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 muito. Eu acho que até que falei umas besteiras para os meninos que chegaram lá, e eu falei, pô, eu vi eles muito bonitinhos, tal. Ah, não vai pular ali? Ele falou, não, não, depois eu vou, depois eu pulo. Eu falei, vocês não pulam nada. Aí foi que entrou você, Cadeira. Ele falou para mim, pô, Marrom, vamos conversar. Eu falei, não, pode falar, não, vamos conversar.
pô, cara, você não pode fazer isso, porque você lida com o público, tal. Por menos que o cara faça, você tem que ir lá e levantar a bola dele. Pode crer. Por menos que ele faça. Ah, Aí, tá Você tem no que levantar a bola. rolê, Aí, né? aí tem eu que falei, pô, tio, valorizar, você né, tá velho? Que certo. legal. E, cara, aí o que acontece? Eu comecei a analisar o meu trabalho, tipo assim, na verdade, não é. É o conjunto de coisas que fazem ser o que é. Porque, assim, primeiro, tem a questão do público. O público, pô, eu já conheço uma galera que vai, que frequenta, eu conheço o expositor, eu conheço o cara do segurança, eu conheço o cara da staff, cara, eu conheço todo mundo, tô ali para servir todo mundo, né? E é exatamente isso. Eu tento colocar o máximo de pessoas para falar, para se sentirem o Só que é máximo diferente, incluídas. na Copa E do Mundo é diferente, né? A dinâmica. não, É não, diferente aí da é que tá. condição da CIMTB, né? É diferente. Não, mas aí é que tá, entra o detalhe, né? A diferença é que você vai acrescer um algo mais. O que é o acrescer um algo mais? Você tem que estar preparado ali na hora, por exemplo, de você ir falar com uma pessoa e daqui a pouco ela falar. Você tem que se comunicar de alguma forma. Aliás, eu peço até perdão pelo portunhol, literalmente um portunhol, porque vira uma salada mista na Sim, cabeça é quando você difícil para junta nós, né? argentino, boliviano, chileno, cada um fala, tem um acento diferente, vira uma coisa maluca e acaba que o portunhol acaba salvando. É que assim, eles são tão queridos, tão simpáticos, todos eles, os chilenos, os bolivianos, ganhei camisa dos chilenos, Que ganhei legal. brinde dos bolivianos, são queridos amigos, sabe? E os próprios argentinos, enfim, todos eles sempre, como eu digo, são sempre bem-vindos, todos bem-vindos. É essa O Marrom, atmosfera que cerca realmente a Copa, a Copa Internacional, mas aí, voltando, desculpa, Caí, só para finalizar, você coloca alguns elementos a mais só. Você entendeu? Você faz a mesma coisa que você fazia, só que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção para não perder o time das coisas, tá atento, porque, cara, quando fala em horário, horário é um negócio sagrado. E você está Aí trabalhando com entra. inglês ali. São Exato, ingleses. exato, exato. Então, chega lá, quando entra o Randy, quando eu tenho tempo de falar com o público, eu falo com o público o suficiente, paro de falar, entra o Randy, fala, e já está acontecendo outra coisa na TV que eu nem sei o que, que é, mas já está acontecendo. Quando a gente entra para dentro da cabine para fazer a transmissão, a gente tem as imagens, as mesmas imagens, então a gente faz a nossa narrativa. Tem o MTB Data do lado para acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo. A gente já tem os splits ali, já tem um monitor na frente que mostra toda a mudança. Então, por exemplo, na mesma volta, se o cara perdeu ali 3 posições, 4 posições, você já fala, ó, perdeu 4 posições, vai para, sei lá, a 8ª colocação, fulano de tal. E é um negócio muito, muito rápido, muito dinâmico. Cara, é Absurdo. complicado, mas é fácil. Sabe quando você tem a informação assim? E, Tá. Caê, olha que coisa legal. Nós estamos fazendo o terceiro radar Fala Bike Zone, repercutindo o que rolou lá. Então, conversamos com o Ravelli, que nos trouxe uma visão. Conversamos com o Caio, o Ravelli, visão da construtor, organização, mas da construção da pista. É muito legal, muita informação riquíssima, né? E com a experiência que, pô, além da Márcio Ravelli tem, conversamos com outra lenda do mountain bike, Caio Salerno, que falou mais sobre mercado e, pô, e muito do que ele pegou por lá. Caio Salerno, assim como nós, né, Marrom? Teve um dia que eu falei, Caião, o que você está fazendo? Pô, tem uma reunião com a hora. Não, você vai ter que tirar 2 horas para andar de bike comigo na pista terça-feira, porque eu fiquei segunda o dia inteiro na pista e terça o dia inteiro na pista, Marrom. Cara, não, Não, muito não tinha legal. como não, né? Muito legal. Então, Você sabe essa tua que. visão, né, é, Caê, complementa ainda mais isso que a gente está. Cara, não, vamos mas ver. eu queria voltar lá, Marrom. Curiosidade
você contar para a galera. Por exemplo, você é o locutor da corrida, mas também você é o locutor do evento, Ele é né? o locutor do evento ao vivo, Ao Caê. vivo. Do ao Isso, vivo lá no isso. evento, que é diferente da Não, transmissão. não estou Sim, falando de transmissão, estou falando lá do evento, lá. sim. E aí, que horas que você dá o on no microfone e que horas que você dá o off? Porque eu imagino que você está atuando o dia inteiro, né? Não Como é que é tem. isso aí? Então, o on a gente dá às 8 da manhã, porque assim, os portões abrem às 9 da manhã. Então, às 8 da manhã você já está lá para uma primeira reunião, você faz essa reunião e aí fica fechado que, por exemplo, a 9h50 nós estamos todos ali reunidos para Não, já começar os largada, trabalhos. ô Marrom, as largadas eram 9 horas da manhã. O Exato. XCC, o Não, XCO não, eu estou sub-23 falando. É, mulheres, É, mas é que teve largada também às 10 e pouco na sim, semana O anterior. XCC É, era um é. pouco mais tarde. Então, mas aí, exato, é isso que você falou. Mas então, por exemplo, quando teve a largada de manhã, já chegava, tipo, 7h50, estava marcado, você chegava às 7h50, 8 horas já começava a falar e só parava no final. É que assim, o que acontece? Como locutor da Copa Internacional também, nós tivemos outras várias ações. Ou seja, a gente teve o palco musical, nós tivemos também as apresentações do Diego Magno, que foi do Bike Trial. Nas apresentações do Diego Magno, as que eu consegui, eu fui apresentar. Teve algumas que eu não consegui apresentar, porque eu estava exatamente fazendo ainda em trabalho com a Warner. No caso, por exemplo, de premiação, porque você faz a transmissão, ok, você faz a locução para o evento, está aparecendo no telão, é legal também, porque tem umas horas também que eles mostram a gente no telão para a galera, eu achei um negócio legal. Você Teve fez umas entrevista, entrevistas, né? fiz entrevista com o Malacarne, é, tem o momento das fotos, o momento das fotos é um momento legal também. Você lê o QR Code, tem a sua foto lá, compartilha a sua foto com a gente, sai em todos os telões. Tinha corrida também, mas aí, por exemplo, quando você faz a corrida, você vai lá, você tem um. Começa lá, ele vai para o bolsão falar, você não fala nada, você fica mudo. Ele vem do bolsão, ele fala com um, ele fala com outro, começa ali meio que um alinhamento do nono para trás. E aí daqui a pouco ele vem para frente, aí ele começa a musiquinha, entra o rock and roll, ele começa a fazer o alinhamento dos top 8. Aí ele faz o alinhamento do top 8, aí tem um momento lá que eu posso falar com o público, que Porque é isso só. tudo era em inglês, né, Marrom? Exatamente, Tinha uma parte lá que era uma parte mais pro forma, assim, que era a exatamente, formação do grid, e eu participava exatamente. bastante ali. Tem um monte de coisas nas nossas histórias, né, Caê, desse Sim. momento. Cara, é tudo just in time, assim, muito, muito legal, velho. É, Mas a minha analogia que eu faço, e não sei, você me corrige, mas o teu trabalho lá é um rap, é uma É um mestre criação. de sim. cerimônias, Marrom É, MC, É total. uma, é, não, é uma criação, né, cara? Porque você tem que estar cara, o tempo todo improvisando, Total. entretendo e criando, e quer dizer, é sim. um processo criativo muito bacana, É, né, cara? A o gente que começou acontece também, falando sobre isso, né? Dessa experiência pregressa do Marrom, pô, da arte, do palco, para o que ele está vivendo hoje. Que é uma arte, né, tio? Total. então, você Tá vê, lá em pé falando é uma arte. é, quando a gente fala nesse Tem quesito, né, repertório do menino. nessa orquestração das coisas, acaba que uma coisa está conectada com a outra, né? Porque você imagina, eu tinha lá o roteiro, eu tinha lá os patrocinadores do evento, que é uma lista que me é dada pela Beck,
né? Por exemplo, aí fala a história, por exemplo, da Oakley, fala a história da Shimano, fala sobre a UP, sobre o dispositivo, fala sobre, traz histórias dos patrocinadores, né? E aí você fala essas histórias, você tem esse material. Eu já tinha, por exemplo, os próprios patrocinadores do Brasil que eu tinha que falar de tempos em tempos também. Já estava no script também. Fora isso, é, tinha todos os expositores, porque aí qual é o grande lance, a grande sacada? É muito difícil você ter material suficiente para você manter um assunto durante tanto tempo. É dificílimo. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter os elementos. Quanto mais informação você tiver, quanto mais ações você souber, você cria ali um cronograma à parte. Então você vai dando essas informações. Então, ó, agora na tenda tal está tendo tal ação, na tenda Y está tendo tal ação. Então é uma coisa que ajuda bastante e você sacar na hora alguma coisa. Eu gosto muito de bater um papo com as crianças, já são meus grandes amigos, né? Os pais são meus amigos, as mães são meus amigos. Quem não é meu amigo fica meu amigo e cara, é uma grande confraternização. E Legal. quando você vai ver tudo junto, aí bem orquestrado, fica uma coisa legal. Não pode ficar maçante, né? Ser muito chato. Às vezes tem algumas coisas que, se você ficar em um lugar só o tempo todo, como é o caso de alguns. Como expositores, por exemplo, eles vão ver eu falar algumas coisas, sei lá, 3, 4 ou 5 vezes, Sim. mas aí você tem que levar em consideração também a questão da rotatividade das pessoas. A Sim. pessoa está aqui, daqui a pouco ela correu lá e chegou outras pessoas estão indo, e a rotatividade de pessoas aqui e ali é muito grande. Um foi comer alguma coisa, agora está voltando, que vai voltar para a pista. Enfim, você está sempre falando ali. As ações são inúmeras, porque tinha desafio para você valendo bicicleta, foram várias bicicletas que foram sorteadas, enfim, várias ações que foram feitas, grupos, pneus, enfim, várias coisas aconteceram. E desde o início da feira, você já entrava e você já tinha lá um stand, né? Você já tinha o stand do pessoal da Scott, logo um dos primeiros lá. Aí você vinha, tinha Vitória, tinha o pessoal da SRAM, aí tinha lá Sudract, aí tinha o pessoal da Vezan, tinha o pessoal da Bike Energy. Você ficou E, três cara, semanas lá direto, Marrom? Porque você fez a cara, CIMTB antes e depois duas então, etapas da Copa do Mundo. eu fiz a CIMTB. A CIMTB foi uma semana antes e foi a etapa que abre o calendário, né? É uma das mais importantes. E, obviamente, já estava recheado de atletas Tinha estrangeiros, internacionais. né? Então, ali já aproveitei para fazer um warm-up. Já comecei o warm-up, comecei a conversar com o pessoal que estava lá no hotel, bater papo tal. E, cara, como disse o meu diretor, cara, vai e erra com força. Erra com força que tá tudo certo. A gente tem uma benesse, que a gente tem que se valer dessa benesse, é que quando, por exemplo, quando eles vêm para cá, cara, eles não falam nada, absolutamente nada de português. Então, cara, o pouco de inglês que você falar já vai se fazer entender assim. Eu acho que tem o brasileiro, a gente tem muito medo. E por isso que a gente não rompe algumas barreiras, tem que meter meio que a cara às vezes. E chegou uma hora que você fica soltinho, né? Tava tranquilo para falar. Ah, tá tudo tranquilo, relaxa. Relaxa que já tá acontecendo, é o trabalho. E aí parece que é uma coisa também, não sei se acontece isso com vocês. Eu acho que acontece sim. O Caê deve ter isso, você também, Titio. Que é aquele momento que quando você tá ali focado no que você tá fazendo no seu trabalho, cara, qual- você faz e faz acontecer. E é isso, Titio. Cresce, cresce. É, Aí você é. faltou você contar pra gente que horas que você desliga. Você falou que você liga às 8. Que hora que você desliga Então, o bom, microfone? então vamos lá. Liga às 8, começa às 8. Começamos na Copa Internacional. Copa Internacional, os portões abrem às
Mas Acho fala que da às oito, Copa do Mundo, vai, Copa do às, Mundo. o- às 8 da manhã, não, eu tô falando no roteiro, né? Porque aí foi na sexta, chegou na sexta, já teve a transmissão ao vivo, logo depois da premiação, ok, transmissão, 4 horas de transmissão. E aí a galera da Grand Plan, cara, os moleques estão afiados demais. Estão afiados, tá legal pra caramba a transmissão. Tô esperando, eu tô muito ansioso pela transmissão do XCO, porque, cara, essa Quando que vai galerinha, ser Poços de Calda, Marrom? Poços de Caldas eu acho que 11, 12. Eu tenho que Agora ver de maio direitinho aqui. já? Não, 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 de junho. Tá. Temos Você vai um estar E mês e lá. meio. Marrom vou, vou estar lá. é o Eu, locutor cara, oficial da CIMTB. eu quero. Eu tô vendo com o pessoal de Sertanópolis, que Sertanópolis ficou um ano fora e agora tá voltando. Tô vendo se agora no dia Que primeiro já evento que é? vou voltar em Sertanópolis. É a Que maratona de evento que é? Sertanópolis, cara. Maratona. Que legal. Cara, é um evento louco, uma premiação bacana, é desafiador também. Um kit de milionário, como diz o nosso amigo Bro. E Agora em fora, maio já. não, agora começo de junho. É, Primeiro o de junho. maio, ó, maio vai ter Montanhas Race Enduro no meio do mês É. e os Sertões Então, MTB no final. Já no final começa de a semana agora, ter final de bastante semana tem o coisa já. Brutus Race. É Você Brutus vai? Race? Você Vou. faz? Vou Que apresentar. legal. Vou apresentar, Pro, fechei com os meninos lá. pro próprio Bro. Não, não, não. Não, 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 não é pro Bro. Não, Ah, eu o acho que. Brutus, a corrida de aventura. Sei qual é. Exato, a corrida Sei de qual é. aventura. Agora, voltando. Aqui em Bom, Mairiporã, Marrom? aqui em Mairiporã, Que eu acho que legal. Fazenda Santa Helena, se não me falha a memória. Mas vamos lá, Caê. Copa Ah, Internacional, sexta, transmissão ao vivo, 4 horas no ar, ok, terminou, vai embora. Sábado de manhã, você vai até o final da tarde, até a premiação. Ok, premiação acho que termina lá por umas 5 e pouco da tarde. E o dia todo é frenético, né? Porque são várias e várias categorias. Só No uma coisa, domingo na também. CIMTB você trabalha Ah, muito mais do que na Copa do Mundo. sim, sim, Quantidade de sim. horas é absurdo. Mas então, e aí, cara, no domingo a gente tem que é muito dinâmico, né? A CIMTB conseguiu chegar num consenso de cronograma, eu acho que de perfeito, porque você tem lá os horários, por exemplo, primeira largada, segunda largada, e você já tem um horário pré-determinado no meio desse roteiro todo, um horário de premiação. Então você tem a premiação da primeira largada, da segunda largada, a premiação e vai intercalando isso. Então dá para encaixar bem as coisas. Aí, por exemplo, com o Adnei Lopes lá também, que o Adnei já é tradicional também da Copa Internacional, então a gente reveza. Às vezes ele vai fazer a premiação, às vezes eu vou fazer a premiação. Eu faço o infantil, sou eu que faço sempre. É, que Enfim, a legal, gente cara. faz o sábado, domingo. No domingo terminou o dia, já fez a premiação ali, cara, já terminou tudo. É a premiação da categoria Elite. Você termina, aí você já fez a premiação de todas as outras categorias. É um cronograma apertado, mas funciona muito bem e atende muito bem os atletas, que eu acho que é o mais interessante, né? O mais importante. A Copa do Mundo mostrou muito bem como é fácil fazer um atendimento assim. Porque assim, por trás dos bastidores, eles já tem todo um horário, tem todo o roteiro. Não há muita necessidade de você ficar anunciando o horário que as coisas vão acontecer. É um pouco diferente. Os atletas já sabem tudo que vai acontecer. Se ele não souber, o, o Team técnico dele manager. sabe, entendeu? Mas geralmente todos eles sabem, todos eles estão muito bem instruídos. Então, assim, você não precisa anunciar muito. É lógico, você fala o que está acontecendo, anuncia por conta do público, enfim, para o público ter mais informações, se bem que eu acho que a grande maioria sabe tudo que vai acontecer ali. Marrom, Algumas coisas que, por exemplo, para mim, foram assim mais marcantes assim. eu ia perguntar Que- isso. É, cara, uma das coisas mais marcantes que eu posso dizer é que, cara, quando você vê acontecer ali, cara, você sente a energia.
A energia é muito forte, brother. Legal. É muito Qual foi o forte de todo highlight para mundo. você, assim? As chegadas foram absurdas, né? As Então, chegadas nos sprints, pelo cara, amor de Deus. a primeira largada A dos largada já é meninos, né? demais, né? Não, a largada dos meninos, que eles abriram aquela vantagem, que aquela vantagem perdurou do começo ao fim. Isso Não na primeira teve, prova do XCO, né? Na na primeira primeira prova do etapa. XCO não teve arrego, não teve arrego, não teve arrego. Do começo ao fim, os Eles caras chegaram não a abrir deram. 1 minuto. O Koretsky e o Blevins Exatamente, abriram 1 minuto. exatamente. Quando você via que ia diminuindo, eles iam, davam outra paulada que, cara, eu vou ser sincero para você. Ou o Nova O que é fez o mais Nino na impressionante primeira etapa, Marrom. Ele é. furou o pneu e veio lá de Sim, trás para o sim. quarto colocado. Não. É 39 que, anos. não, é aquelas coisas que você vai ver, por exemplo, você tem vídeos circulando na internet do cara descendo a parte lá de pedra, com rampas e tal. Cara, com uma bike de cross country, mas descendo como se estivesse fazendo um downhill. Mas não é, Literalmente é um é igual downhill. ao Rio. É igual, é a mesma Oh, coisa, é a mesma coisa. é. É a mesma coisa. E o cara Então, muito quicando flow aqui, mesmo. quicando ali. E isso é uma coisa que eu achei legal demais, das pessoas verem. Muita gente não tinha visto ainda ao vivo, levando em consideração que a pista foi mais liberada, mais lugares liberados, então tinha muita gente, muitos pontos da pista que Para dentro não da tínhamos no mata, ano né? passado. Exato, não tínhamos no ano passado. Esse ano nós tivemos, então deu para o cara ver realmente uma coisa Ô, absurda, deu para Marrom, ver a verdade do você viu negócio. pela TV e, claro, lá pessoalmente, assim, é absurdo. E, claro, o downhill é muito mais impressionante, né? Os esportes de duas rodas, Sim, mas, por exemplo, a Red Bull Energy Zone da primeira sim, etapa era um negócio, cara, porque é longa aquela descida, você conhece bem sim, aquela descida, ela é sim. longa e não tem linha boa. Ah, Não, 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 ali não é tem, linha, não a tem. linha B é mais fácil, a linha C, meu, linha B, linha A, linha B, linha C, casca grossa e difícil de andar. E, cara, difícil de descer no flow respirando. E aí você vê mulheres, sub-23, E- andando muito. As mulheres Exato, elite, pelo amor de exato. Deus, dando aula. Então, dando aula, e é impressionante, né, quando a gente vê, quando você vê ao vivo. Eu teve algumas coisas também que eu ouvi, que é aquela coisa que a gente vai ouvir depois, né? Comentário do público, por exemplo, do cara tá ali do lado, tal, aí o brother tá fazendo um vídeo, aí até, pô, o Bikecast, né, o querido Renato, ele fez lá e teve um cara que comentou: "Ih, o brasileiro não tá com nada, o brasileiro não vai conseguir nada, o brasileiro isso, o Todo brasileiro." mundo andando Cara, muito. posso falar uma coisa para você? Isso é de uma, como é que eu posso dizer? De uma. Vira-latice. Não, 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 não. Vou colocar diferente. Vou colocar com as minhas palavras. De uma inocência. É, não é De verdade. uma inocência que beira a imbecilidade. É. Mas tudo bem. Mas vamos ter como Você inocência. começou bonzinho e Não, carimbou. vamos ter. Não, vamos ter como inocência. Vamos ter como inocência, porque assim, É tudo verdade. bem. Vamos nos dar Não a tinha bobo benesse. lá, Marrom. Agora, Não, nesse formato novo da Warner, é. de só ter equipe, equipes convidadas, 20 equipes oficiais e as equipes convidadas e alguns atletas do National Team, pô, sabe quem eu quero parabenizar falando o nome? A nossa amiga Liege de Mariana. Meu, Sim, mãe, pô, tinha se retirado do mountain bike, mandando todas as rampas, Marrom, top mandando o duplo no demais. meio da pista. Top Isso, assim, demais. é uma grandiosidade, de uma importância para Sim. o bebê do bom, Não. porque, E, assim, ó, e, ó, e- tem amigo nosso que anda de bike downhill que não anda ali, não. não, não, não anda. Não vai andar. Não, até anda, mas vai demorar um Não, pouco, né? mano, não, e Vai não anda, demorar um não vai pouco. andar no flow. A Vai gente andou demorar na um pouco. pista, Vai a demorar um gente sabe pouco. a técnica que é ali. Ô, Sim, Marrom, é você andou lá verdade. de elétrica também? Andou. Eu andei lá de elétrica. Aí tem Vagabundo. uma curiosidade, né? A bike Que do assim, Marrom, além de ser elétrica, tem acelerador, Caê. não, Depois a não, gente não fala tem não. sobre isso. Não tem acelerador coisa Você Ô, nenhuma. Marrom, Não, não, tá não. sem Não, não. agora. Não, não, conta não, isso aí. não. Você tirou o Não. acelerador por quê? Porque te Ó, pegaram no não, não, antidoping não. eletrônico? Não, ó.
eu vou ser sincero, eu pedi com o acelerador, juro. Quando eu pedi na configuração, eu falei, ó, coloca o acelerador. O menino falou, beleza. Quando veio, não veio com o acelerador. Eu falei, vocês não colocaram? Ele falou, não, tem assistência, é assistida. Tá Falei, não, certo. beleza. Cara, eu fui com essa bike, eu tava lá na terça-feira, e na terça-feira parece que já não podia andar. Já estava Eu proibido, dei terça o dia inteiro. tinha que ter uma placa para poder andar. E aí, cara, eu não queria queimar meu filme, né? Eu falei, cara, não vou andar na pista. Não vou andar para queimar meu filme e tal. E, pô, eu já ficava, sabe quando dá umas coisas na cabeça? Perdão. Na minha cabeça, eu pensei o seguinte, cara, eu vou entrar na pista, vão ver que sou eu, vão me caguetar, os caras vão me expulsar do evento e eu não vou poder mais nem apresentar o evento. Eu vi que você foi só de manhã. Eu andei o dia inteiro na Então, terça. mas aí o que aconteceu? Ok. Aí eu estava na pista, passei para um lado para o outro, fui até lá na parte de cima, andando por fora, voltei, aí passou, eu acho que o Diego Magno passou de bike, mas passou normal, mandando as rampas, tal, ok. E aí, nesse momento, não. Depois o Diego Magno veio falar comigo, tal, eu falei que não tinha plaquinha, não queria, tal. Ele estava com placa, não? Ele estava sem placa, mas ele falou, não, cara, agora de manhã parece que está liberado, tal. Mas enfim, eu fiquei nessa paranoia. E aí eu encontrei com o Paul. O Paul, que é o CI, que, cara, Sabe o que é o Paul o. falou para mim, Marrom? Só uma parte. Luciano, pode andar, só não chama ambulância. Falei, that's right, Paul. Muito legal. Falei, Não, meu. aí encontrei com o Paul, né? Encontrei com o Paul, aí o Paul falou para mim, você não vai andar na pista? Eu falei, não, Paul, não tô com a plaquinha, né? Não tô autorizado. Aí ele olhou para mim e falou, você é marrom, você não precisa de autorização. Fiz a mesma Vai coisa lá, também. meu. You are marrom. Everybody knows you. Come on. Aí eu Eu falei, fiz pô, a mesma agora, coisa e né? ainda chamei o Canhão sem plaquinha, porque o Canhão não Não. ia andar. Aí, cara, ele falou, anda aí. Aí, cara, eu andei. Andei, foi legal. Na verdade, fiquei só nos pulos, né, papai? Você sabe. Você sabe como é que é. Eu Eu tenho. não, fiquei subindo, fiquei zerando aquelas Não, subidas lá. não quis fazer nada Marrom não disso. Só gosta de quis ficar subida. Puta, nos O Marrom anda Marrom, pulos. de bike eu ia elétrica ser e do não gosta seu de time, subida. brother. Eu ia ficar só nos pulinhos, deixar a subida pros caras, ia Pô, ficar fiquei lá só andando no dando É, circuito risada. inteiro. Pô, na é. terça-feira eu fiz umas. Eu juro pra você, eu fiz. Cara, dei mais de 10 voltas fácil, Ah, beira das Louco, né? 15. E segunda-feira também. mas você, Sim. você é, você é, Eu é, sou é do XC, australiano. mano. Eu Eu sou sou do, igual o Marronzão, mano. Eu ia do ficar lá nos XC pulinhos moderno. lá, passar o dia dando Exato. meus Vocês pulos. são Isso frescura. mesmo. Isso Vocês empurram mesmo. a bike na subida, Ô, eu lembro de Marrom, vocês. e a pista lá de Dirty Jump que a gente andava pra cacete lá em Maripa, velho? Cara, a Cadê pistinha a de de Dirt, agora? Mairipa, agora a gente tá com um trailzinho lá, massa, Tá cara, você ia bonito. curtir, O cara. A pump entrada é também. zica, hein? Pump É A entrada é mesmo? meio público. zica. É Nossa, tá mesmo? bonito. A E entrada se é zica. Deus É quiser, zica porque, Deus meu, vai você me dar de vem. Mas aonde que é? Lá É, embaixo, lá onde que no pump era, público. onde era o Dirt no lá? pump. No Do lado pump. de onde era o pump antigo, fizemos agora um pump novo. Porque Não, passou uma eu, avenida no pump antigo, eu não conheço o Pump Antigo. Eu sou da época que tinha só você as 3 rampinhas de Dirt você lá. vai conhecer agora o pump Então, novo. não. Daquelas rampinhas lá evoluiu, Caí. Foi feito um pump track lá. Quando terminou, com aquelas rampas lá, quando acabou aquelas rampas, teve um videozinho. 2015, né, que destruíram as rampas. Destruíram as rampas e tal. Aí juntou uma comitiva aí. O Titio, inclusive, estava nessa comitiva. Aí os caras Tava na conseguiram. comitiva, não. O Titio é o capitão da comitiva, o capitão dessa nau. Por favor, Calma, coloque o calma, Titio. alfinete. O Não, Pingo no Calma, I. Titio. a Aí, verdade tem que ser dita, Marrom. aí Tem que ser. tivemos a benesse de ter That's uma it. obra de Lula Lancelotti. Inclusive, a primeira de 2016, asfalto Caê. da firma. Primeira com Exatamente. asfalto da firma. O que o Marrom Foi com- trabalhou na pista, uma parte. Exato. Então Trabalhei uma eu parte e lembro tal. disso. Eu lembro do Marrom Então, trabalhando na pista, velho. Eu lembro disso. então. 2016. Aí durou até 2022. Aí, projeto de uma avenida. A gente sabia que ia ter o projeto da avenida. Batalhamos um projeto cidadão, porque na política, se você não exige os seus direitos,
através dos deveres, você não vai ter. É. Batalhamos e Bom, conquistamos novamente. Batalha aí, cidadã. cara, ó, lá era uma linha muito legal, Cauê, porque você tinha ali uma linha que você tinha duas mesas. Você entrava no treio, você fazia uma mesa, fazia a segunda mesa, fazia uma curva de parede no alto, assim, você tinha até uma entradinha, dava para fazer um step-upzinho. E como se fosse um step down, um rollerzinho. Aí você vinha para as duas rampas Ah, na no volta, treino do que é primeiro, né? do primeiro, que era Primeiro, fora de eixo. Então é, você virava para a direita, depois para a esquerda. Lembrava um eram pouquinho 4 rampas, o né, Green. Marrom? O primeiro. É. E aí, cara, na sequência você podia voltar para o trail, era o Infinity Trail. Cara, aquele Você loop era podia. demais, né? É. Então, Nossa, cara, eu tenho vídeo lá fazendo 3, 4 voltas. que Cara, muito demais, legal. cara. Que Muito legal. legal. E o Pump Track, que era maior do que é agora. O Pump Track também muito legal, com um pedaço para iniciante, um pedaço para skate e um pedaço para Menos bike. moderno, mas era uma área, a gente É, ocupava uma área maior, é. né? E aí agora a gente tem a benesse de ter um pump track, só que bem mais cavado, mais Mais technique, moderno, eu só que é bem diria. menor. É, Que É legal. é menor, menor, mas ó, cansa tanto quanto o outro. total. Não, e super bem feito, tá muito É, legal. E do lado, e, deu um trail para nós, é, cara. Ele fez uma e, construção de terra muito legal, para que a e, gente possa ocupar uma área legal, né? Que E legal. agora vou falar para vocês que sim, tem projetos rolando aí para a gente ter um complemento disso aí. Um legal. all uma mesa e um quarto Massa, Nossa, pipe. Aí massa, fazer metal e massa, madeira. Tá rolando. massa, que massa legal. demais. Massa demais. E é legal, né, meu? Porque, pô, coisa que a Oh, gente não teve, né, Marrom? é, Que é legal. é. Pista pública, Então, né, meu? é É muito primeiro doido mundo. isso, né, cara? É Nossa. muito louco isso de estar, enfim, nesse level, né? Porque assim, tudo bem, a gente tenta ao máximo simplificar as coisas e ser o máximo profissional possível, né? Tá na hora certa, no lugar certo, fazer o que tem que ser feito, enfim, tá ali. Mas o conjunto é muito. Voltando a falar de Copa do Mundo de CMTB, o conjunto disso tudo é muito, muito fácil de lidar. E pra gente, né, que ama, cara, gosta de tudo. A gente gosta de pular, a gente gosta de cavar, é mecânico, né, Caê? Caê que é profissa, pô. A gente faz de tudo, né, Marrom? O negócio é viver da Caê, bicicleta, cara. É Caê isso. no Bike Tech Jardins, pô, fez uma história, o Bike Zone. Pode Aliás, crer. o Bike Zone eu tenho até hoje. Aquela camisa que eu ganhei do Bike Zone. Ó, que legal, cara. Tenho Que até legal. hoje. É É, que muito isso aí. legal. Eu lembro, pô, cara, e era um negócio louco, né? Quando eu falo de Bike Zone, que lembra lá de Socorro, eu lembro até um pedacinho do rap que eu cantei lá pra ESPN, pro Tio Cadeira. Falava assim: Qual que era? vou para Socorro, descer o morro, quero dropar a pedra do escorpião de novo. A trilha é o portal de aventura. A todos, a todos do DH, base 55, beleza pura, alguma coisa assim. Mas enfim, Você sabe que falava eu da tenho pedra do, esse programa e, falava pô, da coisa pedra do legal, dá pra escorpião, gente lembra? resgatar, Lembra? né? Você lembra da Lembro. pedra do escorpião? O Eu lembro, Inamorato escorregou lá. eu lembro. Brincou pra caramba. Eu lembro da Brincou Pedra pra do caramba. Escorpião. Eu vou falar para você uma coisa, eu vou ter que assumir isso aqui publicamente, cara. Eu não dropei a Fala. Pedra do Escorpião. Você não dropou? Não dropei. Cara, sério? É sério. Cara, não Eu acredito, dropei para velho. fazer freeride. Como Eu eu tenho, eu gravava o tenho que dormir, programa, eu eu tenho não que podia dormir com isso aí. correr. Eu não podia correr. Só que todas as Ô, provas, eu putz, fazia uns grilo. clipezinhos meu para É, o tio dar é, uma estreada. E aí, não, eu lembro. Eu pique acho que na escuro época, também, tiozinho, também legal. eu acho que você tava com uma Scott, alguma coisa Scott assim, amarelona, lembrei dela amarela. também. Puta Mas, nave. ó, mas, ô, Caê,
Fala pra mim, cara, como é que você consegue dormir todos esses anos, cara, você não tendo dropado essa pedra de escorpião, cara? Pensando, tudo bem, Marrom, é a vida. A É que o gente cara não era pula, júnior, né? Porque ele era novinho. a gente não pula uns, pula outros. Assim a vida é a conquista dos pulos, velho. É É isso. isso, é isso. É, Pô, cara, esse lance da conquista dos pulos é uma coisa mágica. Você sabe que eu tenho experimentado uma sensação muito legal, que é o seguinte, é ficar um tempo sem pular. Tipo assim, 2, 3 meses. E depois eu vou lá, eu cara, tenho que você é fazer todo o virgem de processo de novo. novo. Nossa, é virgem de É. novo. E aí eu faço o processo todo de novo. E o processo é o quê? O processo é ir lá, pular uma, duas, sair. Uma, Isso. duas, três, entrar, sai da outra. Uma, duas, três, sai de novo. Agora vai de novo. Mais, entendeu? No começo você não respira, aí você fala, meu, respira, É, olha para a é, próxima. Porque as primeiras vezes que você pula, você não consegue nem respirar, né, velho? Não, é. É impressionante. o que eu falo do pulo, cara, a minha percepção, cada um tem a sua, né? Mas o meu êxtase no pulo é aquele suspiro O antes do pulo. airtime. Que, Ah, eu gosto do airtime. nossa, aquela hora que você dá aquele suspiro que você, puta, fui, velho. Porra, Sim. é uma. Cara, eu sou viciado no airtime. Eu falo para vocês que viu aquela sensação Então, do mas ó, controle, do. Putz, ainda mais quando começa a ficar mais Não, soltinho, porque tio, é mas uma delícia, né? eu tô falando aquele do primeiro pulo, velho. Quando você dá a primeira, de qualquer pulo que for. Vou te falar que eu gosto muito, não. Eu prefiro depois quando eu já tô É, minado. eu gosto desse momento, cara. Eu gosto desse medo com êxtase. ó, eu vou Eu ser gosto de me sincero sentir para vocês. dominante. Eu também gosto, mas eu tenho uma coisa que me move às vezes, que é o seguinte: alguém perguntar, você pula esse pulo aqui? Se eu tiver muito tempo sem pular ele, Marrom é bom entendeu? de desafio. Cara, eu gosto de desafio. Teve uma vez que tinha uns garotos lá dentro da trilha do macaco, 3 garotos. Moleque novo, local, não sabe local? Pô, Aham, essas rampas, pô, Marrom, pô, que legal. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, falaram das rampas, a gente veio ver as rampas. E eles estavam bem do lado daquela rampa, aquela de 7 metros, depois do gap de madeira, lá sei. Lá O do embaixo. duplo da macaco. esquerda. É o duplo da esquerda. Aí, cara, um olhou pro outro e falou assim. Ele olhou para mim e falou assim: Marrom, você manda esse pulo aqui? Eu falei: mando. Aí ele falou assim: manda ele lá pra gente ver. Eu não sei por que cargas d'água. Eu peguei, olhei pro menino e falei assim: ah, não, mas faz tempo que eu não mando ele. Eu não vou Hum. mandar hoje, não. Aí ele Que é falou: ah, plausível também, né? então, Aí ele falou: ah, então tá bom. Mas falou um tá bom assim, tão murcho. Aí o outro moleque veio subindo junto comigo. Ele subindo, eu fiquei com aquilo na cabeça, o moleque, aquela voz do moleque, então tá bom. Foi então tá bom. Então que entrou no fundo da minha alma, eu olhei para outro menino e falei assim, ó, é o seguinte, Vai lá que eu vai vou lá, mandar. desce lá, fala pros seus amigos que eu vou mandar o pulo. Aí ele falou, é? Eu falei, é. Então eu vou lá. Ele já saiu correndo, descendo, doido. Ele vai mandar o pulo, ó, vamos ver, ele vai mandar, ele vai mandar. Aí eu terminei de subir, cara. Aí eu pensava comigo mesmo, eu falo, você é idiota, você Vai, é vai pular por imbecil. quê, filha da. Pra que você vai pular? Você é um Para imbecil, esses moleques, cara. moleque não tem nem um celular para filmar, Só pro né? moleque ver, É. velho, que imbecilidade da sua parte, meu. Você não tem Ah, mas é. responsabilidade. Eu falando comigo mesmo. Mas aí eu subi na bike, cara, eu vim e falei, não, já pulei isso aí 800 vezes. Movimento, junto, pai, junto, vem, vem. Eu falo com a bike, né? Vem. Que é você mandar, você botar pressão nela, abaixar junto com ela, trazer o corpo e trazer ela vir junto, sabe? Junto, junto, junto. Ela vem juntinho, chegou lá perto, você coloca ela, e pousa. Aí tá salvo. E foi dito e feito. Eu vim, cabecinha erguida, cotovelinho alto, É, tem que dar o olhando para clique. frente. Fum. Esse é o Porque negócio, a decisão, né? é, não, porque Pular você, sem ser cara, decidido, é a pior coisa que vai existir. Não vou quando você pular. fala de sequência de pulo, irmão, para quem já Vou pulou no pular, bungee vou jump, pular. você já pula aqui olhando onde você vai O pousar e próximo. onde você vai pular de novo.
você já olha, você entendeu? Você não vai ficar olhando pro pouso e ficar olhando até ela bater, até ela. Não dá, você tem que Isso ajuda ficar para a vida, isso é uma coisa ligeiro. que a gente leva para a vida. Isso é legal Então, demais. eu vivia vendo os vídeos de vocês aí, você, o Caê, naquelas coisas loucas lá. Como é que é o nome do outro brother que foi para as gringas também, que fazia lá os packs lá? Quem que O é? Fabinho com Não, Kaftan. o Edu, né? Não, Não, não Quem era Edu? o que é? Edu. Era o outro. Tinha uns Maurício programas loucos. Natário. Não, o outro. O Natário também, mas tinha o outro. Como é que era o nome dele? Como é? O Puxa marido da vida. Cláudia, eu acho. O Clemã. Clemã. É que o Clemã. Clean Clemã. não era Porra. tão jumper assim, mas ele. Ah, Ah, mas o Sim, era Clemã, a legal. importância do Clemã pro cenário, Total. Pô, é, é. esse E, computador cara, que eu tenho aqui é porra, uma velho. parceria com o você amigo sabe, Cleman. você sabe que é uma coisa muito louca. Você sabe, Titio, que a semente a gente já plantou já há muito tempo, vem regando, regando, Continua e regando. todo dia regando um pouquinho mais, né? Lembra, muitos anos atrás, falou: Ó, Marrom, é o seguinte, eu tô com alguns projetos, cara, e eu vou aqui, empurrando um pouquinho aqui, vou empurrando, vai chegar uma hora que Continuamos eles vão assim, estar. Fala É, Bikezona. É, pode exato. crer. Continuamos assim. E, cara, hoje eu vejo, por exemplo, eu dou aula na prefeitura municipal, que a gente está com 80 alunos. Que legal, hein, Cara, Marrom? é fantástico o Aula que de a quê, Marrom? De aula bike. de mountain Fala um bike, aula de pouquinho do projeto bicicleta. para a gente Que finalizar, legal. Marrom, o projeto Isso. Então, escola. cara, o projeto era um projeto estadual, tá? Aportado pelo Estado, um projeto a princípio da Federação Paulista de Ciclismo, já na gestão do FASEX, né? Então, assim, eles conseguiram a emenda e implantaram. A princípio era para crianças de 12 a 17 anos, para alto rendimento, ciclismo de estrada. Bom, enfim, a gente conseguiu transformar ele em mountain bike, e foi assim o primeiro ano, com Ok. crianças de 12 a 17 anos. Depois desse primeiro ano, Ainda com não bikes teve. alugadas, né? As bikes alugadas, né? As bikes foram alugadas, a manutenção também das bikes eram pagas também pelo governo, era dado lanche para os alunos e uniforme. Ok. Passado esse ano, perdeu-se esse aporte não foi renovado o projeto. A prefeitura abraçou a causa e falou assim: olha, vamos popularizar, vamos colocar para todo mundo. Que idade pode atender? Vamos colocar de 7 a, sei lá, Todas as sem idades. idade limite. Como vai colocar idade limite? Se a pessoa tem 80 anos, tem disposição e quer pedalar, você vai dizer não. Tanto que me apareceu lá agora, ela com 85, né? Vai fazer 86, ela com 84, a Lila, que Que veio pedalar com a legal, gente, que não meu. pedalava há 50 anos, Que talvez. Que legal, que legal, E uma bonito, hein, coisa meu? fantástica. E aí, com essa abertura, cara, da prefeitura, aí entrou uma Já parceria terceiro mesmo ano do entre projeto, Marrom? o China e a prefeitura. Porque aí o que aconteceu? Eu fui atrás das bikes. Então, eu consegui as bicicletas, a prefeitura, cara, colocou, tem um espaço, É deu um terceiro ano espaço já, Marrom, do fantástico lá projeto? para as bikes, ele deu um espaço fantástico para as bikes. Então, assim, a gente tem, as bikes são de nossa responsabilidade, as bikes são nossas, e a gente tem atualmente, eu acho que 28 bicicletas. A que gente legal. atende a 80 alunos, são 140 inscritos, então tem uma lista de espera, alguns já Todos os foram dias da chamados. semana, Marrom? Então, de segunda a quinta, nós Que temos duas legal. turmas de manhã e duas turmas à tarde Que na demais. segunda, duas Muito turmas de legal. manhã, uma turma à tarde na terça, duas de manhã e uma à tarde na quarta, duas de manhã e uma à tarde na quinta. A de Puta, que terça e legal, hein, quinta, no Marrom? final da tarde, é a turma de Virou meu aperfeiçoamento. full-time job. Que legal, É, meu. é uma turma de aperfeiçoamento. Então, uma galerinha já mais, que já está com a gente já faz um tempo. Então, a gente sai, por exemplo, uma aula de 1h30, na maioria das vezes a gente sai. A gente tem ido muito no 40, fazer um pouco de subida para eles pegarem. Cara, é incrível você trabalhar com essa faixa etária, porque
tudo é desafio, tudo é legal, tudo é Vou no aventura. Pump E também. no pump track, enfim, você vai vendo, né, a dificuldade e o que você tem que trabalhar em cada um deles. Por outro lado, eu tenho o pessoal mais velho é um pessoal legal, não dá trabalho também. Então, assim, a gente vai introduzindo as coisas com mais calma, né, entendendo o tempo de cada um também. Porque assim, você imagina às vezes você, uma pessoa que com mais de 60 anos, entre 60 e 70 anos, que nunca pedalou, que vai pedalar pela primeira vez. Para ela entender, né? Então a gente já preparou bike de rodinha, uma adaptação feita pelo China, foi fantástico, fantástico. O que tá rolando aí, tio? Você tá colocando um fundo aí? Não, o Kaique pôs uns videozinhos Colocando os Ah, muito stories bom. para dar uma animada, os stories do Ah, Fala Bike Zone. stories do que Turma, Fala Bike legal. Zone. estamos chegando em 1 hora e meia já Pô, desse nosso bate-papo, falamos que é o bastante. primeiro de muitos, né, que a gente vai Legal. fazer. Então vamos para as considerações finais e agradecimentos para o Marrom, Caê. Bom, Marrom, queria te agradecer demais, meu. Pô, muito bom te rever. Eu acompanho o seu trabalho, vi seu trabalho lá também na semana passada, lá em Araxá. E legal demais ter você aqui. Você vê que a gente começou a falar de Copa do Mundo. E se entrar para o assunto do freeride, aí o papo vai para outro É, caminho. E demais, adorei falar com você e ouvir você falando sobre a sua criação lá, né? Porque é uma criação, é uma arte o que você faz. Eu valorizo obrigado. demais o que você faz. Pegar um microfone e conseguir entreter um público o dia inteiro, né? É um talento que não é para todo mundo. Então, prazerzão ter você aqui com a gente. Espero que você venha mais aqui, cara. Ah, cara, é só chamar, hashtag me chama que eu vou. Sempre um prazer estar entre amigos. Cara, Caí, bom te rever, mesmo que à distância, mesmo que pela tela. Você tem uma história fantástica na bike, e essa junção sua com o Titio Cadeira, eu acho que veio bem a calhar, no momento certo, trazendo o conteúdo certo e falando com propriedade de uma coisa que amamos, né? E, cara, você é um entendedor, é um cara que tem uma escrita fantástica, você é um cara que conhece de tudo, de tecnologia. Eu acho que, assim, de tudo que você já fez na vida, quero crer que foi. Você simplesmente você quis fazer, você foi lá e fez, é isso que eu quero, agora eu quero isso, você entendeu? É um realizador, é um cara, um grande pai, a gente acompanha pelas redes também, além do grande profissional do mountain bike, né, cara? Um verdadeiro apaixonado. E não só pelo mountain bike, por esportes em geral, que a gente vê que você é atividade 100%. Prazer 100%. sempre rever você, meu irmão. Legal. Obrigado. Obrigado, Marrom. E você, Titio? Pô, legal demais, né, meu? Essa oportunidade, e eu vendo aqui essas imagens, né? O quanto esse nosso mundo e essa cultura das rodas, ela vai ficando cada vez mais misturada, né? É, e essa é uma missão que a gente tem aqui no Fala Bike Zone: contar histórias, histórias de vida, histórias humanas, né? A história do Marrom, que é uma história muito legal e bonita, né? De se ver e que a gente pode acompanhar de perto profissionalmente, desde o início das narrações, né? A oportunidade de. Pô, o Marrom sempre foi um cara que eu confiei para apresentar para pessoas Exato. Aliás, que eu não, achava que Titio, valia a pena, né, ó, Marrom? Então aliás, é legal. vamos aproveitar um pouquinho a audiência do Fala Bike Zone. E é o seguinte, bom, eu primeiro agradecer, ó, uma primeira oportunidade que eu tive, que agradecer demais Fernando Brandão e o meu amigo Grão, também foram os caras que da Estratégia Comunicação que chegaram lá, me levaram lá para o Brasileiro. E, Titio, você noventa e também tem seis, parte. né? Isso aí. Exato, exato. Não, 98. 98, Brasileiro 98 brasileiro feito. de downhill no Saracura, pelo Daniel Carvajal. Exatamente.
que eu te Exatamente. reencontrei nesse evento, Foi, depois de foi não, isso depois mesmo. de termos nos conhecido nos anos 80 na É, nossa fase artística. é verdade. Mas era difícil falar contigo, que você estava sempre muito ocupado, ou você estava correndo, ou você estava gravando, depois a Assim gente como eu fala. estou hoje em Foi dia. difícil, foi difícil. Eu Não, sou agora muito tá mais também. fácil falar com o Não, titio. na época, lá eu fui correr É, e é, fazer e produzir é. imagem. É Era uma verdade. Mas brincadeira. então, titio, muito da minha participação nesses eventos também se deve a você, também por ter. Eu me lembro bem que eu conheci o Rogério Bernardes através de você. Ele estava fazendo, acho que um evento aqui, era uma pista de motocross, lembra? Que a gente foi encontrar com ele, ele estava fazendo a CIMTB lá. Socorro, não. Não, 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 foi aqui próximo de São Paulo. Vocês Sim, não sim, lembrei. Ah, lembrou? foi no Shimano Fest, pô. Não, não, era o Shimano Fest que ele Foi no estava Shimano fazendo. Fest, total. E aí ele precisava, ele falou, pô, tem algum locutor, alguma pessoa que você conhece? Eu falei, tenho, vou levar a pessoa. Pô, mas conhece mesmo, cara? Meu, conheço e a verbo. E oportunidade legal também, né, E, pro cara, é Marcelo incrível, Gomes né? Coelho, né? Mas Sim, assim, não, não, isso é exato, isso mérito puro teu, 2010. Marrom, porque se você não tivesse a 2010. moral e eu não É, conhecesse a tamanha que você tem, sim, ah, é, não, e é legal, porque as histórias vão se cruzando, e isso é legal. E essa é é. uma das missões do Fala E Tony, contar essas é, histórias, é, contar essa cultura das rodas e, cara, ir proliferando isso. Hoje eu exato. subi agora há pouco um videozinho do LAN, que fala Sim, muito sobre isso, assim, de nos prepararmos com as ferramentas que a gente tem e com a sim, condição que a gente tem, e não ficar esperando exato. a história acontecer, né? É. Não, E inclusive, olha, do dizer catraca na aqui, corrente também lá. então, dizer aqui, cara, que esses meninos são um orgulho tão grande, cara. Eles fizeram um feito tão grandioso Bonito. que, cara, é difícil até de mensurar uma coisa dessa. Total. E tem muita coisa por vir, muita coisa por vir. Os meninos estão, cara, eles estão ali, ó, você sabe, estão Tá rolando o sprintando Pan-Americano. bonito, estão Ó, sprintando tá lindo, rolando o lindo, lindo, Pan-Americano lindo, de lindo. mountain bike nesse Aliás, momento, cara, lá na parabéns, Costa Rica. parabéns. E a Para... molecada nesse fim de semana vai vir com resultado aí, tem Sim, muita coisa acontecendo, né? sim, sim. Turma, E vamos, é isso. vamos apagar a luz, então, Vamos, desse porque, Vamos. Fala meu, Bike Zone? muito Ó, Valeu, louco. valeu. agradecemos Ó, Caetano Caizamataro, Marrom MC, nós somos o Fala Bike Zone, e é isso. valeu demais. Que Deus abençoe Valeu, a viva todos. os Obrigado. rolês! Vamos! Valeu. Valeu.